Eu vou ler só um versículo aqui, aleluia. Salmo 116, que fala: ações de graças por uma libertação. O salmista Davi, escrevendo esse salmo, ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Que os irmãos depois possam meditar nesse versículo. É uma palavra que eu tenho me agarrado na minha vida, e assim, rapidinho, vou ver se eu consigo falar, né? Fazia 26, eu sei que alguns aqui na igreja não conhecem a minha história, não sabem, né? Nem para todo mundo eu tive a oportunidade de estar falando, mas para aqueles que conhecem, né, puderam participar de uma grande bênção hoje na minha vida. Ia fazer agora 27 anos que eu não via meu irmão, né? Quando a minha mãe foi assassinada, eu tinha 7 para 8 anos de idade, e nós dois éramos para ir para um orfanato, né? A minha tia na época estava encaminhando todas as coisas para que a gente fosse. Só que na época apareceu o meu pai biológico, só que não era pai dele, né? E aí esse meu pai morava em Osasco, e quando ficou sabendo da história, quando ficou sabendo do fato que minha mãe tinha acabado de falecer, tinha sido assassinada, e enfim, né, acontecido todas aquelas desgraças na época, ele veio, né, até onde minha tia morava. Eu era pequena, mas algumas coisas eu ainda me lembro, né? E aí ele pegou e falou para minha tia que ele ia tomar a responsabilidade minha, que ele ia cuidar de mim, ia me assumir, mas que ele não ia ficar com meu irmão, porque o meu irmão não era filho dele, né? E, para resumir, irmãos, eu fui para Osasco, fui morar em Osasco com ele. Meu irmão continuou morando com a minha tia, e a última vez que eu vi ele, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos foi a última vez que eu vi ele. E aos 12 anos eu fugi de casa, saí de casa por sérios outros problemas. Meu pai era alcoólatra, tudo mais, né? Comecei a trabalhar em casa de família, né? E comecei a trabalhar até conhecer o Adilson. E graças a Deus estamos juntos até hoje, vai para 22 anos agora. E eu tinha um desejo no meu coração, que era poder reencontrá-lo, né? E tanto que nós procurávamos em redes sociais, porque hoje pela internet consegue muitas coisas, né? Só que nós não tivemos a felicidade de encontrar. Mas Deus, Ele é fiel, e tudo acontece no tempo dele, na hora certa. Foi um irmão na minha casa, e eu falei da minha história para ele, né? Contei da minha história para ele, falei que eu tinha família, que eu tinha irmãos, tinha primos, e que eu tinha perdido contato com essa família minha, aqui morando em São Paulo. E ele, na hora, sentiu, se sensibilizou, sabe? É interessante que eu falei para muitas pessoas, mas ele sentiu de uma forma assim. Ele falou: irmã, você tem essa história? Não, você tem que escrever o programa da Eliana. E eu disse: irmão, eu vou fazer isso. Ele falou: não, eu vou fazer agora. Eu creio, irmão, se Deus enviou ele na minha casa aquele dia, né? E eu fui falando, ele foi narrando, ele foi escrevendo. E aí ele pediu para mim: eu posso usar a sua internet? Ele pode. E ele usou a internet da minha casa mesmo. E aí ele escreveu resumidamente a minha história, né? Para o programa da Eliana. E assim, irmãos, e para a felicidade, para a glória do Senhor Jesus, né? Hoje eu tive a oportunidade, porque aí o programa me ligou, eu vou fazendo algumas perguntas, mas enfim, também não deu certeza de quando seria isso. E aí ligaram para minha casa sexta-feira, falaram que era para uma gravação de um documentário, e enganou nós, né? Nós todos, né? Falaram: olha, a gente viu você lá naquele programa do Single Fashion, nós vimos a tua apresentação lá, e nós gostaríamos de fazer um documentário da sua vida, como você começou o trabalho seu no ministério e tal. Tem como você está vindo aqui, e a gente manda uma van te buscar, uma van, você vem com a sua banda e faz aqui a apresentação, faz o documentário. Enfim, eles arrumaram toda uma situação, né? E aí nós fomos para lá, né? E graças a Deus, quando chegou lá, eu tive a grande surpresa, né? Meu irmão está lá no Ceará, irmãos, ó, longe, né? Eu jamais ia poder encontrar. Mas eu sempre falava com meu esposo, eu dizia para ele assim: eu oro para que Deus alcance ele, né? Onde quer que ele esteja, porque a gente se separou, nós éramos muito pequenos, uma situação meio difícil, né? Mas eu sempre pedi a Deus, eu falava: Senhor, visita ele onde ele estiver. E da mesma maneira que o Senhor me alcançou,
o Senhor possa alcançar ele também. E assim, né, um pouquinho que a gente conversou, ele morou na rua, muitas coisas ele passou, Deus ele falando que o Senhor libertou ele do álcool, que ele precisou morar na rua, passou por muitas coisas até chegar lá. E lá ele conheceu o Senhor Jesus e faz algum tempo que ele já está servindo ao Senhor e ele veio pregando para nós de lá aqui, veio pregando para nós todos, né? Tudo era dentro da palavra de Deus e eu glorifico a Deus porque Deus é bom, Ele é fiel. E assim, através de tudo isso, eu aprendi que tudo tem o seu tempo, né? E que o Senhor ele ouve as nossas orações. Isso é uma resposta de que o Senhor ele guarda, né? Ele guardou meu irmão, guardou ele e preparou. Hoje eu sei que ele tem 6 filhos, né? Então tem 6 filhos lá, trabalha, sustenta, cria os filhos tudo na igreja. Ele é obreiro da casa do Senhor, né? E é algo tremendo. Se os irmãos puderem, assim, eu queria só depois dar uma oportunidade, só para ele falar alguma coisinha assim, que ele fala para nós. Eu sei que o tempo é corrido, mas em questões de palavra, ele é muito sábio. Ele veio conversando com a gente no ônibus, ali na van, aliás, né? E eu glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu queria, assim, poder chamar ele aqui rapidinho. Glória a Deus. Igreja, com a paz do Senhor, amém? Para mim, é um motivo de alegria estar na casa dos irmãos, somando com os irmãos, vim lá do Ceará, não com o meu propósito, mas com o de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Estou feliz também de encontrar minha irmã, que é uma coisa também que eu esperava muito. Muitas vezes eu cheguei a pensar outros pensamentos negativos, mas Deus é com a gente, Ele nos deu vitória, nos deu graça, e Deus faz assim. Quem tem promessa da mão de Deus, espere em Deus, não desista, persevera, porque Deus é com vocês, Ele é fiel. Eu vou ler aqui uma palavra no livro de Jeremias, que vai dizer para nós, aleluia, o que ele disse para Jeremias, e o que ele disse para Jeremias se cumpre na nossa vida também, porque o homem muda, mas a palavra de Deus não. E antes de eu ler, eu quero frisar para os irmãos que eu nunca fui ao colégio e nunca estudei. Jesus me ensinou a ler a Bíblia e Ele me dá a sabedoria. Ele diz: crescer na graça e no conhecimento, porque Ele diz: saber é mata. Então não só basta conhecer a palavra, tem que obter o Espírito Santo na vida de cada um. Aleluia. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas o que eu enviar. Diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Aí o Senhor estendeu a sua mão, tocou nos meus lábios e disse: vá, veja o que eu estou lhe dando. Estou lhe mandando mensagem que você vá anunciando. E aqui ele está falando para nós anunciar a palavra de Deus. E Ele nos escolheu, Ele nos separou. Dentro da onde? Da barriga da nossa mãe. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O que vai acontecer amanhã, Ele já sabe. Então fica na bênção. Eu falei para os irmãos no carro, a nossa vida, ela começa a partir de onde? Algumas pessoas dizem, a partir de que aceita Jesus. Eu disse para ele: não é. Aí ele disse: quando nasce. Eu disse: não é. Aí eu disse para ele: é a partir de agora. Porque quando aceita Jesus, a Bíblia diz
aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós temos que fazer agora, porque amanhã pode ser tarde. Faça para Deus, porque Deus, antes de fazer por você, Ele já está fazendo por você. Que Deus abençoe todo em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos adorar a Deus com um hino muito conhecido, né? Ele me ama, porque é um hino que hoje Deus prova cada vez mais que Ele nos ama mesmo, né? Aleluia. Glória a Deus. Olha, Luciana, pegar uma peça e achar o meu irmão. Sabia. Já sabia. É? Mas eu falei. Então eu sou bestinha mesmo, né? Glorifique o nome do Senhor, igreja, porque esse Deus, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e tudo aquilo que você entregou na mão dEle, confia, espera, acredite, porque no tempo certo Ele é fiel para cumprir, não porque nós somos merecedores, não, mas é porque Ele nos ama, é porque, como já foi lido aqui através da boca do meu irmão, que Ele nos escolheu antes mesmo de nós sabermos alguma coisa, antes mesmo de existir. Ele escolheu dentro do ventre da nossa mãe, amém? E Ele tem ciúmes tanto que Ele diz assim: olha, você pode andar pelo vale da sombra da morte, como Ele andou, como muitos aqui andaram, como eu também já andei no vale da sombra da morte. Quantas vezes, igreja, eu passei por momentos difíceis e tive que andar pulando de casa em casa, porque eu não tinha onde dormir e onde morar. Mas o Senhor cuidou e, para a glória de Deus, eu estou aqui dando frutos para o Senhor Jesus. Amém?